Olá, é um prazer estar aqui com você. Nós vamos fazer um programa sobre cuidados paliativos. Você pode até achar estranho e falar, mas de onde vem isso? Antes de falar de cuidados paliativos, eu queria te falar sobre o que não me ensinaram. Por mais que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó tivessem me ensinado muito da vida, eles não falaram nada sobre a morte. E se você está me ouvindo, é que você está vivo. Se você nasceu, infelizmente, também quer dizer que um dia você vai passar dessa para melhor, ou seja lá o nome que você der. Vida e morte são uma etapa, passagens. Cada um com a sua filosofia, cada um com o seu jeito, mas ninguém me disse nada sobre a morte. E a morte me atropelou várias vezes, como se fosse um caminhão e eu não sabia o que fazer. Quantas vezes a morte não chegou em 1 minuto, nem em 2 horas, nem em 15 dias? Mas no caso da minha avó com Alzheimer, demorou 15 anos. Puxa, que aprendizado! Eu não sabia que eram e que existia uma coisa chamada cuidados paliativos. E que os cuidados paliativos atuam em momentos que podem durar horas, meses ou anos. Mas eles são tão importantes. Egípcios, gregos, sempre cuidaram e se preocuparam com a saúde das pessoas. Os gregos, então, foram maravilhosos, mas disseram assim, se o cara está com uma doença que ele vai morrer, é melhor não mexer com os deuses e deixar ele dançar sozinho. A gente só trata daquele que tem cura. Árabes, romanos, quando a gente chega nos romanos, começa a acontecer uma coisa diferente. Eles fazem um negócio chamado Tabula Hospitalis, que é uma espécie de acordo para cuidar dos romanos que estavam no exterior, porque cidadão romano tinha direitos. E tinha o hospice, que é hospitalidade, que é o estrangeiro, que vem a palavra hospício, que no Brasil foi usada de uma outra maneira. O hospital é que cuida das pessoas temporariamente, enquanto elas estão se curando. Agora, o hospice é aquele que cuida como residência daqueles que precisam de cuidados permanentes e para aqueles que sofrem de uma doença que não tem cura. A história e as definições dos cuidados paliativos nós temos no programa de hoje. Eu quero apresentar 3 pessoas. Dr. Samir Salman, olá, que prazer ter você com a gente. Prazer é meu, Vinícius. Um prazer enorme estar aqui com você, com a doutora Goretti e com o Emiliano Castro. Então, doutora Maria Goretti Maciel, médica de família e comunidade, atuante em cuidados paliativos desde 2000, diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e amiga do Hospital Premier. Seja bem-vinda, doutora Maria Goretti. Olá, muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Samir, tá com Samir, o Emiliano é bárbaro. E, assim, ainda ressaltei, acho que a melhor coisa do meu currículo é que eu sou amiga do Samir e do Hospital Premier. E do Emiliano, agora do Vinícius também. Emiliano Castro, músico, cientista social, professor do Instituto do Passo, é coordenador pedagógico do curso Viver a Música, realizado pelo Hospital Premier para a formação de músicos atuantes em instituições de saúde. É um prazer ter você com a gente. Enorme prazer estar com vocês todos, cada um. Obrigado, Vini. Obrigado, Goretti, Samir, que bom. Eu sou o Vinícius França, o seu host, ou seja, aquele que te recebe. Na verdade, quem puxa o conhecimento é o Samir. Doutor Samir Salman, me conta o que são cuidados paliativos. É claro que eu fiz uma historinha que vai lá de trás, mas o que são cuidados paliativos no mundo? Gostaria de dirigir essa pergunta à minha professora, à minha inspiradora, à minha musa inspiradora, doutora Maria Goretti. Ressalto aqui que a doutora Maria Goretti Maciel, ela é uma das pioneiras dos cuidados paliativos brasileiros, é uma educadora e uma médica de mão cheia. Então, eu repasso essa pergunta para você, doutora Maria Goretti. O que são cuidados paliativos? Tá vendo? O Samir é ótimo por isso. Ele pega a batata e ó... Mas é um prazer falar dessa área. Na verdade, assim, o cuidado humano, ele é da vida inteira, né? Tem várias histórias de povos primitivos. Você fez um bom apanhado do que vem lá de trás.
mas do jeito que a gente conhece hoje, sistematizado, como conhece hoje, como, sabe, como uma abordagem especial, com conhecimento mesmo que a gente tem hoje, ele vem lá do Reino Unido, dos anos 1960, com uma figura que chamava, ela faleceu em 2005, a Cicely Saunders, que foi uma profissional, uma equipe muito profissional ambulante, né? Ela foi enfermeira, foi assistente social, depois ela se formou já tardiamente em medicina, mas uma pessoa que ao longo da vida, da carreira dela, ela trabalhou num lugar que se chamava hospice. Hospice era conhecido no Reino Unido naquela época como um abrigo mesmo, um hospital de menor complexidade que cuidava das pessoas que tinham doenças incuráveis, notadamente câncer e tuberculose. E a Cicely, trabalhando nesse lugar, se preocupou com o que fazia sofrer os pacientes que estavam em final de vida lá. E ela tinha muitos migrantes poloneses, porque ela trabalhou no final da guerra, logo no pós-guerra imediata. Ela se forma naquela época, no fim da Segunda Guerra e tal, e ela lidava muito com migrantes, então tinha a questão da solidão, do abandono e tal, e ela começa a dizer, olha, o sofrimento dos pacientes não é somente por uma dor física, mas é também emocional, social, espiritual, e tem muitas coisas envolvidas, e a gente precisa olhar diferente para essa pessoa. Precisa ter um olhar de hospitalidade, né? A gente precisa receber essa pessoa, olhar, conhecer e cuidar do que a faz sofrer. E a Cicely, nessa história, ela muito simpática, muito falante, era uma pessoa muito carismática, ela começou a escrever artigos, ela começou a sistematizar formas de cuidar dessas pessoas, foi muito bem recebida na mídia na época, e ela começou a divulgar esse pensamento. Chegou em 1990 para transformar a história em curtinha, e a própria Organização Mundial de Saúde reconhece o cuidado paliativo. No começo era muito voltado mesmo para as doenças incuráveis, depois de algum tempo, na virada do século, o olhar foi se abrindo mais e a gente começou a pensar em doenças que tinham um curso longo, como o Alzheimer, 15 anos, você contou, né? E assim, a ideia é que você acompanhe a pessoa no curso da doença, porque o curso de uma doença faz a pessoa sofrer, e aí depois, né, depois da virada do século, praticamente todas as doenças crônicas, depois, na última década, vem muito forte a questão do sofrimento social, né? Populações de refugiados, as crises humanitárias se transformam num alvo importante, né, para essa atenção, porque as pessoas sofrem muito, perdem moradia, perdem posição social, ou morrem muitas pessoas ao mesmo tempo, como num conflito armado, numa pandemia como que a gente está vivendo, né? Então, o cuidado paliativo começa lá atrás com foco e cada vez mais ele vem ampliando e a gente não sabe onde vai parar, não é, Samir? Verdade. Agora me diz uma coisa, Gorete. Você acredita que ela ficou indignada de como os moribundos eram tratados, como os pacientes que já não respondiam aos tratamentos modificadores da doença, no caso, os pacientes oncológicos? Foi isso o grande motivo dela ficar indignada e procurar estudar mais a fundo o que fazer, né? Sim, indignação é uma grande motriz, né? É a grande inspiração da humanidade, eu acho. Assim, toda vez que a gente fica indignado com algo, a gente se move e faz alguma coisa, né? E a Cicely realmente, ela ficava muito chateada, especialmente com os médicos, porque os médicos chegavam de manhã, aplicavam um medicamento para dor e sumiam, né? Assim, É na isso que verdade, eu queria ampliar agora, porque eu acho que a pergunta do Samir é tão oportuna, porque, na verdade, nós não estamos discutindo a medicina paliativa. O médico não estava nem preocupado. O cuidado paliativo é diferente da medicina. Não é? sim, sim. O cuidado paliativo, ele tem um pensamento muito mais amplo, né? Até eu me lembrei que o Samir me perguntou de conceito e eu acabei falando da história de forma geral,
Mas o olhar do cuidado paliativo é o que marca a grande diferença entre o que a gente faz nesse set, com essa ideia, o pensamento, a filosofia que trouxe a Cicely Saunders, e o que faz, de modo geral, as pessoas que trabalham na área da saúde, notadamente na medicina, né? A medicina olha a doença, né? Olha o tratamento da doença, olha aquilo, o recurso que se tem para oferecer, mas fica muito ali. O paliativista, o cuidado paliativo, olha a pessoa doente, olha aquilo que a faz sofrer e se preocupa em recebê-la, enxergar o sofrimento e buscar todos os recursos possíveis, por isso que é tão amplo, para poder aliviar esse sofrimento. Essa é a grande diferença. O olhar é diferente. Eu não sou o mais importante na relação, nem talvez o meu colega de trabalho. O importante é o doente mesmo. Ele é o alvo. Então, você acredita que os cuidados paliativos se preocupam mais com o doente do que com a própria doença, né? E assumem a responsabilidade de acolher esse ser humano, né, numa multidimensionalidade, né? Me explica um pouco, Gorete, a definição de dor total que foi cunhada pela Cicely Saunders. Sim. Acho que a ideia dela é a ideia da hospitalidade incondicional, né? É receber não só o doente, né, mas a família também, ou as pessoas que a cercam, né? E é aquilo, o sofrimento nunca é somente físico, né? Você adoece, você recebe a notícia que está doente, você está muito bem clinicamente, do ponto de vista físico, você está ótimo, mas você recebe a notícia, aquilo já te traz um impacto enorme, né? Um impacto emocional. Eu posso morrer por essa doença. E isso é muito sério, né? Faz as pessoas sofrerem, pararem, pensar. Isso tira o chão das pessoas. Depois, eu acho que estar doente impacta em todo sua rede de cuidado, sua rede pessoal, né? Sua família se preocupa com você, sua família se preocupa com o que é que vai ser. O teu trabalho muda, né? A tua renda muda, o teu foco de vida muda. Então, isso tem um impacto social muito grande. E também o impacto espiritual. E o impacto espiritual é engraçado, todos esses sofrimentos, eles têm uma onda, né? Tem um professor inglês que estuda isso como onda, tem momentos diferentes, o momento do diagnóstico, o momento de parar um tratamento, o momento de ser hospitalizado, de ter alta do hospital e o fim da vida. E o sofrimento espiritual, ele é muito forte no final da vida, porque é o momento que você pensa no sentido da sua vida, né? Para que eu vim, afinal? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de sentido de vida mesmo, né? Por que eu adoeci? O que é que isso, né? Por que logo eu, né? Por que logo agora, né? O que é que eu fiz para merecer? Que culpa que eu tenho, né? Então, isso precisa ser abordado, porque isso às vezes é a chave do sofrimento. Isso faz a pessoa, parece que traz para o corpo a sua dor, né? A gente traz esse sofrimento que vem de fora para o nosso corpo também. E torna difícil, às vezes, né, tratar um sintoma por conta disso. Essa sua frase, logo eu, me remete sempre... comumente as pessoas associam a doença a um pecado, a um castigo, né? Como se fosse um castigo, né? E é interessante que as reflexões que podem surgir nesse momento da vida da pessoa e da família, e se eles estiverem acolhidos por uma equipe de cuidados paliativos adequada, a equipe pode ajudá-los a trabalhar um pouco essa dor, né? Porque senão a pessoa vai ficar presa a esse sentimento de culpa, né? Geralmente os pacientes oncológicos, a minha experiência, o que eu ouço deles, num primeiro momento há uma culpa, né? Essa coisa de castigo, né? Eu estou sendo castigado agora. Agora, me diz uma coisa, Gorete. A Cicely Saunders começa esse movimento na década de 60, como você nos explicou,
e tem um trabalho intenso para trazer isso para a medicina ortodoxa, né? Trazer esse cuidado para uma medicina que, paradoxalmente, a medicina foi se desenvolvendo e ganhando um poderio, entre aspas, de cura muito grande, né? Não podemos abdicar do desenvolvimento tecnológico, enfim. Mas como é que você sente que o cuidado paliativo caminhou nessa época? Eu quero ficar na década de 60. Quais as dificuldades que ela teve nesse momento de trazer esse cuidado? Porque a gente enfrenta até hoje esses problemas, né? Mas como é que você... qual é a tua percepção do que ela vivenciou para trazer essa modalidade de tratamento para a gente? Como ainda acontece, né? Os grandes, a suma sapiência da medicina olha meio de cima para baixo, né? Inclusive os colegas médicos que ou vê como o menor, ou vê como os sensíveis, os fofinhos, os legais, né? Quantas vezes a gente é colocado nesse lugar de fofinho, né? Nós somos os fofinhos, os queridinhos. Ela é tão sensível, mas não entende nada do que diz, né? Do que a gente está falando, porque o que a gente fala é muito sério, não tem nada de fofinho, não tem nada de romântico, né? É um compromisso real de ser humano para ser humano, é o meu compromisso cuidar das pessoas, né? Meu compromisso ir além da doença. Isso faz parte da minha profissão, né? Precisa fazer parte. Mas incorporar isso é muito difícil. É muito difícil, requer tempo, requer dedicação, requer um outro pensamento, né? Requer uma profundidade que é difícil a gente enxergar e é difícil se discutir isso, por exemplo, numa escola médica. A escola médica está cada vez mais ortodoxa, né? É isso, mas B igual a ser o protocolo, né? O exame, o resultado do exame é isso, tal. E o que o cuidado paliativo traz é a necessidade de você aprofundar, sabe? Você mergulhar e ver o que está abaixo daquela pontinha de iceberg que você enxerga. Fiquei impressionado com esse raciocínio, até porque com o avanço da tecnologia, a medicina mudou demais. O médico já não toca, pede o exame, né? Vamos discutir daqui a pouquinho, no próximo bloco, essa história da tecnologia e de como isso chega no Brasil, mas eu quero saber, nesse amplo leque que se fala nos cuidados paliativos, eu sei que a música, Emiliana, é fundamental, e você tem trabalhado com isso. Me dá a tua impressão sobre isso e me dá 1 minuto e meio de música para eu me sentir abraçado aqui, por favor. Com muito prazer. Nessa tua última fala, na verdade, desde o começo, né, na origem, o chamado da criação dos cuidados paliativos, eu me lembrei do trabalho da Beth Belli, que vai aos hospitais com crianças doentes. Não é só, mas são muitas, né? Então, na sua fala, eu vi a vida que envolve a pessoa que está tendo a doença combatida, né? Muito mais do que uma doença ali. Tem aquela pessoa inteira, né? Então, eu me lembrei de uma música que traz essa criança pra gente aqui. Uma música que eu fiz um dia, olha só, me lembrei agora, eu estava no pronto-socorro com a minha filha, Malu, e aí para entreter, para abraçar o Pallium do paliativo, é um abraço, é um acolhimento. Aí eu comecei a fazer uma música que ficou assim. Falei pra Malu sambar e bater o seu pandeiro. Ela disse pandeiro, eu rodo na roda é o meu balaio, eu só bato o meu pandeiro, papai é no chão. Se eu caio, só bato o meu pandeiro, papai é no chão. Se eu caio, menininha só quer dançar, se agarra no formigueiro, papai pega na viola, ela já solta o seu cabelo. Peixe gosta d'água fria, saia gosta do terreiro. Peixe gosta d'água fria, saia gosta do terreiro. E os velhos gostam é de reclamar, mas é brasa no candeeiro. A barra da saia dela só roda no meu ponteio, ponto da minha
minha moda é melhor se ela vai pro meio. Ponto da minha moda é melhor se ela vai pro meio. E daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre cuidados paliativos e tudo que a gente tem direito. Segura que é rapidinho. Muito bem, gente. Voltamos aqui com o programa Cuidados Paliativos, recebendo hoje, com muito prazer, além do Samir Salman, que puxa todo o conhecimento sobre isso, a doutora Maria Gorete Maciel, médica de família e comunidade, atuante em cuidados paliativos desde 2000, e também Emiliano Castro, músico, cientista social e professor do Instituto do Passo. Samir, a gente estava conversando no bloco anterior sobre como a tecnologia mudou a medicina e como ela, de uma certa forma, tirou muito da pessoalidade e da atenção, né? Médicos não tocam, pedem um exame, é quase um scanner que a gente faz. E cuidados paliativos e essa tecnologia, como é que funciona tudo isso? Eu acho que é importante, Vini, a gente entender que nós não podemos abrir mão da tecnologia e nem dos avanços que a medicina nos proporcionou e nos proporciona até hoje. O que nós temos que entender é que o cuidados paliativos vem para somar e vem para complementar um olhar sobre o doente. Quer dizer, então, tem um professor de bioética, um querido amigo chamado professor José Eduardo Siqueira, ele falou: nós precisamos resgatar a medicina touch, né? A medicina do tocar o paciente, né? Porque nós viramos extremamente high-tech, né? Que é uma medicina tecnologia. Eu acho que o avanço da tecnologia é bem-vindo, o avanço dos medicamentos, das propostas terapêuticas são bem-vindas, como o avanço da humanidade também é bem-vindo. Porque fica estranho falar em humanização para humanos, né? Uma coisa engraçada, porque a gente começa a perceber que esse distanciamento, essa frieza, ela causa muita preocupação, porque várias pesquisas já feitas com os pacientes, tem uma pesquisa que eu gosto muito, feita no hospital universitário em Londrina, entre os pacientes, era um hospital universitário público, e quem era a pessoa que eles mais confiavam no corpo de funcionários do hospital? Você não imagina quem ganhou. Foi o menino da limpeza, ou a menina da limpeza. Por quê? Isso, para mim, é muito simbólico, porque, na medida que o José entra, o faxineiro, e aí, como é que está? Ah, eu não sei, pela cara do médico, acho que a coisa não está muito boa. Os pacientes ficam interpretando as faces do professor tal, acompanhado, quer dizer, então, se eu vou cuidar de alguém e não tenho comunicação com alguém, com essa pessoa, não me relaciono com ela, o cuidado ele fica quebrado. Então, eu não gosto desse maniqueísmo, é isso ou aquilo, é tudo isso. Tudo que tiver de saber para cuidar do ser humano tem que ser usado. Agora, o que nós temos que entender é que o ser humano não é um ser biológico, ele não é um conjunto de sistemas, de órgãos, ele é um ser biográfico, ele é um ser espiritual, ele é um ser social. E você, como médico, como profissional de saúde, você tem que entender isso e respeitar a vontade desse paciente. E eu aproveito agora e faço uma provocação para a doutora Maria Gorete Maciel, essa minha querida, e ela, de fato, minha musa inspiradora, e foi pelas mãos dela que eu conheci os cuidados paliativos e fundamos o primeiro hospital norteado, integralmente norteado pelos cuidados paliativos, que é nós somos fundadores desse hospital, e eu quero provocá-la no sentido
até da fala anterior dela, quanto preconceito nos trataram entre alguns colegas nos tratarem como os bonitinhos que vão dar a mão, vão soltar a borboleta. E de fato, eu queria que você falasse da formação, o quanto ela tem que ser rigorosa para um bom paliativista, né? Essa é a provocação, porque é muito diferente do que pegar na mão, cantar. Eu acho que isso complementa, mas não é disso que nós estamos falando. Agora, você, com a autoridade que tem, com a militância que tem, como professora, como médica, como educadora e como pioneira dos cuidados paliativos brasileiros, eu acho que isso tem que ficar claro. Você pode nos dizer o quanto é importante a formação técnica do profissional de cuidados paliativos? Muito bem, Samir. Eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou do Siqueira, né, que tem que ser a medicina do TOT e do TOC. Não gosto muito de falar em inglês, não, porque a gente está por aqui. É verdade. Mas é do toque da conversa, né? Assim, e começa por aí, né? E a boa comunicação, eu acho que ela é tecnologia de ponta, né? Para qualquer profissional. Quando você contou, conversa com o faxineiro e aquela coisa, não, pela cara do professor, é que o professor chega, entra no quarto do doente e fala mediquês. E mediquês é uma língua que ninguém entende, uma língua muito difícil, né? Então, a gente tem que entrar, a primeira coisa que a gente tem que aprender, né? Quando a gente pensa em fazer cuidado paliativo, na verdade, isso deveria ser quando a gente pensa em trabalhar na área da saúde, em qualquer situação, é aprender a conversar, né? Aprender a se comunicar, né? E não é jogar a conversa fora, né? Falar do futebol e fazer gracinha. Eu tinha professor que dizia isso, não, se aproxima, fala de futebol, fala besteira, conta piada, mas não é isso não, né? Assim, é muito mais profundo, né? Você falou do soltar a borboletinha, ai, não é, o inho, o alisadinho, não é nada disso, né? Mas você saber ser assertivo, você saber ouvir o paciente, compreender o que ele traz, formula o seu raciocínio, explica o que é que pode estar acontecendo com ele, explica quais são as alternativas que você tem, né? Tenta compor junto um plano de cuidados, né? Tenta andar junto. Essa acho que é a primeira tecnologia de ponta que a gente tem que aprender, né? Depois, claro, né, faz o diagnóstico, escuta, examina, né? Os médicos deixaram mesmo de examinar, de botar a mão. E assim, e a anotação, meu Deus. O prontuário hoje, de qualquer... A gente usa, quase todo hospital agora usa o prontuário eletrônico, é um festival de copia-cola, né? Copia-cola tudo. E, às vezes, a distração é tão grande que copia até o que não devia copiar, ou até a assinatura do outro copia. É uma coisa, um festival. Sabe que E é aí, impressionante? Impressionante, você falou do prontuário, vou colocar uma situação, minha prima se formou e foi fazer residência no Japão, né? E ela descobriu que no Japão eles faziam um prontuário dos pacientes em alemão desde a Segunda Guerra Mundial, para que o paciente não tivesse condição de pegar o papel e entender o que estava escrito ali. Então, a residência dela foi no Japão, com prontuários escritos em alemão, herança da guerra, de um país que tinha uma medicina oriental tão na mão e que se perdeu no meio do caminho. Quanto a gente perdeu, Samir, nesse tempo todo que a gente vive, entre conhecimentos técnicos, e quanto da humanidade a gente mandou para o ralo em mudanças de escola e filosofia. Como é que isso está no Brasil hoje, Samir? Eu acho que há um movimento nas universidades, né? Eu recorro. É difícil. Se a gente for ampliar a discussão para os problemas da formação médica, nós vamos precisar de um programa à parte, né? E acho que a Gorete, ela coloca bem que a comunicação é uma tecnologia de ponta. E eu entendo, dos 17 anos que eu estou à frente desse trabalho, que uma das coisas que mais me impressionam é a capacidade de alteridade. Eu acho que
eu entendo que se colocar no lugar do paciente, sabe? E não ouvir aquela história. Porque quando o paciente sente quando você tem empatia, ele sente que você está preocupado em ajudá-lo, em buscar uma solução. E sem mentiras, sabe? Sem mentiras, sem falsas ilusões. Dizer para ele, meu amigo, meu irmão, o que é mais importante para você diante dessa situação? O que você ainda quer resolver? E ele sentir confiança na equipe que está cuidando dele para relatar a vontade dele. E o que é importante é os tempos, né? Eu vejo muita assimetria, muita desigualdade de poder na relação médico, equipe de saúde e paciente, não é só médico. Porque o sujeito está fragilizado. E a conversa ela não pode ser um interrogatório. Ela não é um interrogatório, não é um inquérito policial. Você pode entrar no quarto do paciente e, naquele dia, ele está misantropo, ele está triste. E você recolhe. Você não precisa, naquele momento, porque eu vejo o que a Gorete citou como protocolo, eu preciso tirar... Não, se eu cheguei lá e o cara está triste e não quer conversar, como é que eu vou obrigar ele a falar? Quer dizer, então, eu entendo cuidados paliativos como a antimedicina de produtividade, né? Essa medicina mercantilista que nós temos, onde a gente está coisificando o ser humano. A gente quer tratar o ser humano, chega lá no quarto, o senhor tem que me responder agora. Eu tenho um prontuário para preencher. Tem que haver vínculo. O sujeito tem que confiar no que a equipe está dizendo, ele tem que saber que você está genuinamente se importando com ele. Aí eu passo para a Gorete. Gorete, eu sei da sua vida particular e sei dos enormes desafios, dos enormes preconceitos que você enfrentou na sua caminhada. Como é que você hoje enxerga, são quase 20 anos da sua militância, você se sente esperançosa com os cuidados paliativos no Brasil? 2 minutos para a sua resposta. Opa! Ótimo. Eu acho que, assim, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem a sorte de encontrar na vida pessoas que nem o Samir. Ele contou da história. Se vocês ouvirem a história minha com o Samir, foi muito engraçado. Acho que no começo, os primeiros anos, foram anos de leoa, né? Assim, eu sou meio briguenta. No fim das contas, a gente acredita nas coisas. Eu entrei de cara, acreditei na história e briguei muito no meu hospital para poder fazer acreditar. E aí aparece o Samir, me chama e me dá todas as oportunidades da vida. O que é que a gente vai fazer nessa minha? A gente criou um hospital de cuidados paliativos. Então, acontecem as duas coisas. Acontece o preconceito, tem as pessoas que vão te olhar torto e vão continuar olhando, e não olha para elas, não, né? Mas olha para as pessoas que te dão apoio. E acontece isso, né? Existem outros Samir na vida, assim, né? Pessoas que olham, que entendem o que você quer dizer, entendem o que você quer, entendem a tua proposta de trabalho e que apoiam na proposta de trabalho. E aí você foca nessas pessoas. Porque se você ficar preso àquilo que se diz de negativo, você vai ficar ali, você vai estagnar, né? Você, na primeira onda, você joga a tua prancha. Vamos lá, Emiliano. Você ouviu. Toca o que você ouviu agora. Quero ver. Eu vou tocar pensando num encontro entre a comunicação, essa alta tecnologia dos povos que nos manteve unidas até hoje, e essa alteridade do Samir, quem sabe no próximo bloco, contar como ela se expande, esse cuidar não cabe só no hospital, né? É uma missão de vida inteira. Você sai do hospital, eu que fui acolhido para colaborar no Premier, eu aprendi a viver de outra maneira. Biografias lá são muito importantes, e uma música que é muito lembrada é essa daqui, ó.
Daqui a pouco a gente volta falando de cuidados paliativos aqui no Brasil e até como o pessoal do governo não faz ideia do que eles falam. Tá cheio de surpresa, daqui a pouco tem mais. Muito bem, gente. Aqui na Rádio Brasil Atual, programa Cuidados Paliativos, recebendo hoje o nosso apresentador, que é o Samir Salman, e os convidados, a doutora Maria Gorete Maciel e também o Emiliano Castro. Eu queria falar com o Samir agora, porque você viveu um momento muito especial em mais um encontro sobre cuidados paliativos e num momento em que, no Brasil, poucas pessoas ainda sabem o que significam. Além do mais, o pessoal das autoridades públicas que se perde profundamente nisso tudo, né, Samir? É verdade, Vini. Eu acho que, infelizmente, a gente foi surpreendido por declarações infelizes de alguns senadores da CPI da Covid-19, tratando dos cuidados paliativos como uma atividade macabra. Veja bem. Depois a doutora Maria Gorete pode nos explicar onde os cuidados paliativos são desenvolvidos, né? Que são exatamente nos países mais desenvolvidos, onde a cidadania e o direito humano estão como prioridade de valor, né? E, para nossa surpresa, o depoimento dos senadores ele foi um retrocesso, né? Porque quando a gente imagina que os cuidados paliativos vêm para resgatar o direito humano de uma morte digna, na verdade, o cuidado paliativo, na minha avaliação, ele é uma prática que visa dar qualidade de vida, ele não visa o morrer. Ele visa cuidar enquanto houver vida. Agora, nós não podemos tratar da morte como um fato que não vai acontecer, que é o grande tabu do século XX, XXI, que é o tabu da morte, onde as pessoas parecem, nessa sociedade, que não vão morrer. Aí você percebe que, coincidentemente, as declarações se deram no dia da abertura do 5º Encontro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos. E mexeu com todos nós. E nós estamos providenciando uma carta que a doutora Maria Gorete escreveu e a gente complementou, que nós vamos encaminhar para a CPI da Covid-19, ao Senado, como ofício, mostrando como essa prática já se espalhou pelo Brasil. O Brasil ainda não atingiu a qualidade de ter o cuidado paliativo sistematizado. Ele tem provisões isoladas. Aqui, acolá, você tem a enfermaria do IANSP, tem o HC, tem o INCA, tem vários lugares no Brasil, já se pratica. Então, muita gente do encontro eram pessoas que estudam, que fazem e defendem os cuidados paliativos como uma prática associada ao direito humano das pessoas. Porque é inaceitável que a pessoa morra com dor, levando em conta que é uma tecnologia barata para que se aplique, no sentido que você precisa formar gente que manipule opioides e evitar que as pessoas fiquem sofrendo desnecessariamente. Então, nós estamos nos mobilizando para trazer para a CPI da Covid-19 esclarecimentos de como nasceram os cuidados paliativos, que não é uma medicina de segunda, ao contrário, é uma medicina refinada. O profissional ele tem que ter muita habilidade técnica, porque ele lida com o ser humano muito fragilizado, não só fragilizado biologicamente, fragilizado em todas as dimensões dele, porque ninguém pode idealizar a morte como uma coisa boa. É um fato da vida, que acho que é a única certeza que nós temos. Então, eu vou pedir para a doutora Maria Gorete, que foi a autora da carta, me ajudar a complementar essa reflexão que nós estamos trazendo para a CPI da Covid-19, explicando que
os cuidados paliativos não são morredores. Pelo contrário, são lugares onde você acolhe o ser humano com dignidade. Está com você, Golga. Muito bem. Sabe o que eu acho? No final das contas, o que o senador nos trouxe foi uma dose extra e GG de indignação, né? Todos os paliativistas no Brasil inteiro ficaram muito indignados. Não só as pessoas que trabalham com cuidados paliativos, mas as pessoas que conhecem um pouco mais. E aí eu acho, olha, isso acho que só deve nos mover para frente, sabe? Ajudar a mostrar, porque assim, ele fez uma fala muito comprometedora, né? Eu vou usar uma palavra pesada aqui, quase escrachada mesmo, né? Ele escrachou. Mas muita gente que não, até um pouco mais polido e tal, fala, mas fala sem nenhuma propriedade, sem nenhum conhecimento. Até muita gente que fala que faz cuidado paliativo faz sem a devida propriedade, né? Muita gente ainda acha que é improvisar algumas coisas, que com qualquer conhecimento, qualquer cursinho de 12 horas é capaz de paliar. O cuidado paliativo é profundo, exige muito conhecimento. Eu acho que o que a gente ganhou de bandeja foi uma oportunidade de dizer aqui que a gente veio. Olha, não é isso, né? Não tem nada a ver com o que ele falou, mas é muito além do que muita gente ainda pensa, inclusive outros colegas da própria medicina, da própria área de saúde. Sabe, quanta gente ainda abre a boca e fica perguntando se o paciente é paliativo, não é paliativo, entrou, não entrou. Sabe, assim, ainda se usa muita expressão equivocada e ainda existe muita prática equivocada também. Então, a gente tem a vida toda à frente para limpar isso. Nunca a gente vai conseguir um 100%, porque isso não existe, né? Mas foi uma oportunidade a mais da gente se colocar, da gente dizer a que veio, né? Deu de bandeja para a gente. Aliás, agora, em 9 de outubro, o mundo inteiro comemora o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, né? Esse é um evento que acontece desde 2008 no mundo inteiro. Cada ano tem um tema diferente, e a ideia é trazer para o mundo um pouco mais desse discurso do que é cuidado paliativo. Se a gente aqui no Brasil ainda pouca gente conhece bem, imagine que mesmo no Reino Unido, onde começou, onde é muito forte, mesmo na Europa, os países mais ricos são os países que mais e melhor oferecem o cuidado paliativo, ainda assim, nesses países existem muitos discursos equivocados. Sabe o que eu faço? Eu dobro esses discursos equivocados, ponho na gaveta, mas eu uso aquilo que ele me fez de mal, assim, aquilo que ele me deixou brava, chateada, para transformar isso no, olha, espera aí, oportunidade de dizer, vamos mandar uma carta para todos os senadores, vamos explicar o que é, né? Quem sabe algum pensa, né? Se compadece, olha, se sensibiliza, né? E, puxa, resolve fazer alguma coisa em prol de. Acho que a gente tem que usar para pegar o limão e fazer limonada mesmo. Cuidado paliativo é muito sério. E colocar açúcar, e bastante açúcar, para fazer uma limonada boa, porque de vez em quando ela vem amarga demais, né? Eu queria pegar Há controvérsias. Eu queria pegar De doce basta a vida. Eu queria pegar um aspecto dessa conversa. A gente está caminhando para a reta final dessa conversa. Já a gente vai musicar muito, mas eu quero pegar o aspecto que é a evolução da sociedade no passar do tempo. Por mais que a gente tenha perdido porque não tinha escrita, ou porque era hieroglifo, ou porque a gente esqueceu até as nossas plantas brasileiras, o que elas fazem, como ajudam, a sociedade precisa conversar e discutir sobre tudo. Quando eu era menino, ninguém falava sobre câncer, que câncer era uma palavra medonha, era proibido tocar no assunto, quem estava com câncer ia morrer. Hoje, o câncer é uma doença que se combate, que tem cura e tudo mais. Cuidados paliativos também passa por isso. Ele começou lá atrás, ele vem crescendo e a sociedade não tem discutido. Qual é a importância de discutir, falar sobre essas coisas, Emília, escancarar os problemas para se ter soluções melhores? Eu acho que faz parte dos valores da nossa sociedade contemporânea, né? A gente vive
mundo onde a imagem vale mais do que a realidade, né? É muito mais importante eu estar bem nas mídias sociais do que estar bem. Quer dizer, se a gente for entrar... O cuidado paliativo não está isolado do que a sociedade. Uma sociedade individualista, consumista, uma sociedade que não quer morrer. É aquela história de uma sociedade que esconde a morte. A sociedade atualmente esconde a morte. Eu velei o corpo do meu avô, velei o corpo do meu pai na minha casa. Quer dizer, hoje tem gente que se orgulha que o pai está na UTI, entubado, sem comunicação, cercado por tecnologias que não vão alterar o destino dele e, mesmo assim, se jactam, ficam orgulhosos. Meu pai está na UTI e tal. Quer dizer, então, é complicado. Eu acho que o cuidado paliativo ele vem na direção de trazer a razão, trazer a verdade não como doutrina, mas trazer os fatos. Quer dizer, quando você avalia um ser humano e percebe que ele... eu vou te dar um exemplo banal, que acontece recorrentemente, ainda mais com o envelhecimento da população. A pessoa vai lá, um idoso de 90 anos, faz uma tomografia, uma ressonância do joelho. Temos que trocar a prótese do joelho. Só que o cara já não tem funcionalidade para suportar essa cirurgia. Então, a discussão ela não pode ser incompleta. Se você pegar só a foto do joelho, a ressonância ou a tomografia, realmente temos que pôr uma prótese. Só que esse joelho está num ser humano, que de repente pode estar com a função renal comprometida, está com a função cardíaca comprometida. Então, fica um disparate, você fica discutindo coisas, fala, mas o conjunto, como é que está? O que é mais importante para esse ser humano? É melhor que ele passe o resto da vida que lhe resta claudicante ou faz a cirurgia e se mete a um martírio infindável de sofrimento? Porque aí já não tem suporte funcional para aguentar os próprios antibióticos da cirurgia. Então, tem vários exemplos que a gente pode citar. Então, o cuidado paliativo enfrenta também essa onda mercantilista, essa obstinação terapêutica e essa obstinação pela onipotência humana, de achar que não vai morrer. Quer dizer, é uma coisa que me causa sempre muita preocupação. Eu acho que a Gorete ela tem uma vivência enorme, ela pode nos explicar, pode nos ajudar. Ela vai explicar. 2 minutos, Gorete, vamos lá. Uau! Uau! Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ideia é que a gente traga para a medicina, sabe, um outro peso nessa balança, né? Acho que a tecnologia existe, é importante, existem avanços, existem possibilidades, mas eles não podem caminhar sozinhos sem que do outro lado a gente comece a pesar essa questão mesmo de quem é a pessoa, o que é que ela suporta, qual é a vontade e o desejo dela. E eu só vou contar uma coisa bem curtinha de hoje, que eu recebo uma pergunta que era a seguinte: olha, o paciente tem COVID, ele tem 63 anos, tem uma série de doenças, mas ele recusa terminantemente ser entubado. E ele está piorando e a gente quer saber o que é que a gente faz. Eu posso respeitar a vontade dele, né? E aí a gente vai conversar com o doente. A pessoa era consciente, lúcida, esclarecida, e ele fala: doutora, eu sei dos riscos, eu só acho que na minha condição, e ele tinha várias doenças, se eu for entubado, eu não vou sobreviver. E ele tinha toda a razão, né? E é por isso que eu não quero, eu continuo não querendo, né? E a gente até acha, e aí tem o outro lado, que acho que remete a coisa, nem sempre a tecnologia é o que salva. A gente teve a experiência no servidor, a gente atendeu, teve uma enfermaria de Covid,
e a gente atendeu pacientes com outras medidas, usando o cuidado paliativo como princípio no tratamento dessa pessoa, e a gente teve uma sobrevida em determinados pacientes maior do que aqueles que foram para o UTI. Então, ir para o cuidado paliativo não significa morte certa, né? Mas significa também o respeito absoluto. E a ideia era, não, quando o paciente ficar inconsciente, eu posso intubar? Não, se a vontade dele era essa, o que me dá o direito de esperar o paciente ficar inconsciente, perder a vontade, né? Perder a possibilidade de falar para desrespeitá-lo? Esse é um raciocínio muito comum na medicina. Eu espero a pessoa perder a vontade para eu desrespeitar. Não. E é isso, o Bom, cuidado paliativo faz muito mais que a gente imagina. eu acho que essa lição eu não vou esquecer tão cedo na vida, não. Mas, Emiliano, segura um pouquinho. Eu vou fazer um intervalo, volto rapidinho. Nós já vamos abrir de música e não paramos mais até o final do programa. Até já. Muito bem, voltamos aqui ao programa Cuidados Paliativos, na Rádio Brasil Atual, que tem o apoio do Instituto Premier. E nos convidaram, além do Samir Salma, o doutor Samir Salma, a doutora Maria Gorete Maciel, médica de família e comunidade, atuante em cuidados paliativos desde 2000, diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e amiga do Hospital Premier. E o Emiliano Castro, músico, cientista social e professor do Instituto do Paço. É coordenador pedagógico do curso Viver a Música, realizado pelo Hospital Premier para a formação de músicos atuantes em instituições de saúde. Esse último bloco do programa, ele é montado em cima da experiência musical dos nossos convidados. Mas é aquela história. Falar sobre o Emiliano, eu podia ler um currículo de 15 páginas aqui, mas eu preferia que Samir Salma e Gorete falassem o que sentem e o que acham do Emiliano antes de ele começar a tocar as coisas, que ele vai ter que tocar o coração e um pedaço da vida para a gente. Vamos começar com a doutora Gorete. O que é o Emiliano para você, Gorete? Eu conheci o Emiliano faz tanto tempo, num congresso de cuidados paliativos em 2010, olha só. E eu não conseguia chegar perto daquele rapaz que tocava, eu queria ouvir, todo mundo falava, eu era presidente da academia, estava no congresso, eu não conseguia ouvir. Mas sem vê-lo, né, não conseguia chegar perto, eu ouvia, mas eu não conseguia vê-lo. Sem vê-lo, mas só ouvindo tocar, tinha uma alma ali que era muito diferente de todas as demais. Depois, quando eu conheci, a cada dia eu somente confirmo isso. Assim, eu acho que o Emiliano tem a alma não somente da música, da humanidade, do cuidado, da parceria, da amizade. Emiliano é um rei, de fato, assim, né? Em muitos Samir, aspectos. antes que ele inche demais e não consiga falar, que nem baiacu, conta para você. Vai murchando. Eu acho a amizade com o Emiliano daquelas coisas que a vida te proporciona. Eu fui aluno e amigo do Plínio Marcos, né? E a gente discutia muitas ideias utópicas, né? E jovem, eu falava, mas como é que vai se realizar? E ele sempre brincava comigo, dizendo, Samir, sujeito que tem fé salta do picadeiro sem rede. E, por incrível que pareça, eu exerço isso de alguma maneira. Quem me conhece sabe que tem vezes que eu dou saltos. E eu considero o Emiliano uma dessas mãos que me pegaram no ar. Sabe? É um sujeito que ilumina o ambiente, ilumina os nossos corações. É o irmão que você gostaria de ter, o filho que você gostaria de ter. É uma dádiva. Eu acho assim que ele entrou, já fazem 3 anos, 3 cursos que ele é coordenador do Viver a Música, e tem sido surpreendente, a Gorete pode testemunhar isso. É um aprendizado onde os professores fazem questão de assistir às aulas, eu nunca vi isso. A maioria dos professores se curtem, querem se ver. Esse é Emiliano, quer dizer, não dá.
E é engraçado, eu quero aproveitar e dizer o seguinte: fazer as coisas com pessoas tem que ter esse esteio de lealdade e de admiração mútua. As coisas florescem, sabe? A terra... Eu sempre tomo como princípio nunca trabalhar com pessoas que desagregam, né? E o Emiliano, ele agregou, ele somou, ele multiplicou, enfim. Como diz a Goretti, minhas reverências. Emiliano, frase de Pequeno Príncipe. Você é responsável pelo que cativa, por ter cativado tantas coisas. Qual é a tua relação com música e cuidados paliativos? Deixa o coração falar e solta o violão quando você tiver vontade, meu amigo. Muito difícil fazer justiça a essas palavras e, em palavras, ao sentimento que eu tenho pelos dois, pelo Samir. A história da Goretti falar de 2010 quebrou minhas pernas. Muito bonita. A maneira como a gente achou, né, em várias conversas, teve uma hora que o Samir falou, a gente já sabe que vai trabalhar, vamos descobrir como. Isso era para 2017, e a gente descobriu uma maneira de muito bonita, que foi trabalhando com todos, fazendo música, até chegar numa batucada de escola de samba com potencialmente todos os colaboradores do hospital, criamos o bloco, isso daí foi se desenvolvendo em muito pensamento, muita arte. A arte lá, ela cumpre essa função de nos unir, nos manter, sabermos que somos povo junto, né? No bloco anterior, então assim, concluindo essa ideia, eu me transformei muito como pessoa ao começar a cogitar merecer a amizade deles. É muita mudança na relação de vida. E cada passo, como ele vem sendo muito consistente, esse curso nos transforma demais, e ouvir os mestres que vêm dar, são 28, esse curso, Viver a Música, que o Samir fez referência, são 28 professores, realmente com uma história muito grande, nisso que nos une, que é servir, cuidar, essa alteridade, né, que vários saberes da saúde, das culturas, da música especificamente, as palavras que a gente ouve lá têm me transformado muito, e eu tenho sido uma pessoa muito mais capaz de sobreviver, de viver junto dessa pandemia. Assim, muita coisa tem acontecido. No bloco anterior, a gente falava sobre que tem pouca coisa escrita, né, sobre mas tem muita escrita oral. As tradições, elas têm a tecnologia alta que permitiu que chegássemos juntos até aqui. Agora o pessoal tem se esforçado para se desintegrar, né? Isso a gente aqui no Ocidente moderno, mas não é assim entre os povos orientais, os povos indígenas, os povos antigos do norte, né? Não importa a cor, nas Áfricas todas. Então, que todos nos cuidamos é o que nos mantém unidos. E quando a gente reafirma esse cuidado, a gente melhora a vida. E o próprio fim da vida explica a vida, né? A gente sabe que os idosos nos povos tradicionais, eles são muito respeitados, diferente daqui, porque é respeitado na medida em que paga o plano de saúde privado, né? Nos povos tradicionais, eles são os detentores do grande mistério, porque eles se aproximam do grande mistério e contam para os outros o que é. Mas esse o que é não é o que é a morte, é o que é a vida. O que foi, né? E eu faço isso uma ponte para um presente para Goretti, porque eu morei os meus primeiros 3 anos em Moçambique, em época de independência do país. Todo encontro lá se faz com música. Isso daí não é um acaso, não é uma coincidência, não podia ter sido de outras maneiras, né? É uma linguagem, uma tecnologia, efeitos especiais que a humanidade tem, cheiros, sabores, falas, que não são só em palavras, né? Os corpos falam. Então lá tudo é com música e dança. E teve uma canção que eu adaptei, que foi muito importante no meu processo criativo como artista, me inaugurou assim como compositor. Apesar de que ela não é minha, eu vou fazer como uma homenagem a Goretti, que também se encontra na vida, né? Nessa caminhada longa. Ela tem um lugar que se chama Canimambo, que no idioma Xangane, lá da África Austral, de Moçambique, quer dizer obrigado. E essa é uma música
que está no meu primeiro disco, que se chama Canimambo também. Vou fazer uma parte, só uma lembrança. Canimambo ikesile wena maputo kunene, Canimambo ikesile wena maputo kunene, leshui oi kondi kunene yalkululeko kunene, leshui oi kondi kunene yalkululeko. Tem sempre uma lembrança. Muito obrigado, Gorete. Está emocionado, né, Gorete? Eu estou muito, muito, muito obrigado. Agora, deixa eu deixar, a gente está quase caminhando para o fechamento do programa. Tem sempre uma pergunta que não é feita, tem sempre uma música que não é tocada, tem sempre uma mensagem que a gente esquece. Então, antes de fazer qualquer pergunta ou pedir qualquer coisa, Emiliano, eu vou lhe pedir, por favor, é aquilo que vem no seu coração e na sua cabeça que seja o mais importante para tocar agora. Porque não tem pergunta que eu faça, não tem música que eu peça que seja mais importante que essa que você vai tocar. Fecha os olhos, vem sonhar teu mundo, meu peito semeia e colhe a tua cor. Se eu sempre fui menino, sempre soube o que é o amor, sempre rindo, só agora o solo germinou. Você sempre esteve em meu caminho, eu cuidei de perfumar e merecer a flor, flor que luze as minhas cores. Eu sou dela e ela é minha, flor que cresce, explode agora em minha bacurinha. Minha mãe, dona das águas, me criava pra você. O horizonte me chamando, a mãe mostrando liberdade. Tua vida em 7 mares, teu descanso de ilha em ilha. Na verdade é tudo rio, filho, teu mar é tua filha. O meu pai, que é da floresta, me deu tento e valentia. Não usei nenhuma parte das 1000 flechas que fez minhas. Filho não gosta de briga, mas a espada é sem bainha. Se eu te fizesse guerreiro, filho, mas guerreiro é bacurim. Tenho a flor, o mar e a valentia pra brincar e cuidar bacurinha. Nenhum sonho, nenhum mundo brilha mais que os meus olhos em minha filha. Bebê, Anabê, bebê, meu bebê, bebê, a bacurinha, olha bebê, bebê.
Tem moreno mar e a valentia pra brincar e cuidar da curi. Nenhum sonho, nenhum mundo brilha mais que os meus olhos em minha filha. Emiliano, muito obrigado. Foi um prazer ter você nesse primeiro programa. Cara, obrigado de coração. Eu agradeço demais e que esse programa tenha uma vida muito longa, cumprir essa missão de mostrar a vida que há nessa maneira de cuidar. Doutora Muito Goretti, obrigado. primeiro de muitos, muito obrigado por tudo. Acho eu que super agradeço. É um presente estar com vocês. Um presente. Obrigada. Canimambo. Samir, nasceu, Samir. Primeiro. Olha, não poderia ter nascido melhor com essas duas figuras, com você. Eu sempre brinco, as pessoas geralmente querem falar da generosidade. Eu me acho muito egoísta, porque eu só me cerco de gente que eu gosto e só faço o que gosto. Então, é o contrário. Senhoras e senhores, este foi o primeiro programa Cuidados Paliativos, que fala, assim, de humanidades, que fala de direitos humanos, que fala que o importante é a pessoa e não a doença, que fala sobre a religião que toca, seja ela qual for, que fala sobre a vida e sobre a morte. E no próximo programa vai ter e-mail para você participar, mandando perguntas para a gente, que a gente responde no outro. Muito obrigado, foi um prazer e até o próximo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Canimambo. Canimambo.